Olá, no encontro de hoje nós vamos falar de terminologia em custos, tá? Nesta aula nós vamos utilizar alguns slides como na aula anterior, mas se por acaso você tiver dificuldade de assistir, você consegue acompanhar tranquilamente apenas ouvindo, tá bom? Bem, vamos lá. Na contabilidade de custos, como na contabilidade como um todo, nós temos diversos termos. E esses termos, muitas vezes, nos geram confusão. Como, por exemplo, isso é um desembolso ou é um investimento? Essa depreciação é um custo ou é uma despesa? Na fabricação estão ocorrendo gastos ou estão ocorrendo despesas? Gente, quanto termo, quão confuso. Mas vamos tentar desmistificar esses termos nesse encontro de hoje. E para isso, eu trouxe alguns destes para cá para discutirmos que são essenciais na contabilidade de custos. Então, hoje nós vamos falar de custos, vamos falar de gastos, de desembolsos, de investimento, de despesa e de perda. Os custos, nós já começamos a falar sobre eles, mas vale a pena trazer de volta, que é tudo o que consumimos ou que usamos para a produção de bens ou para a prestação de serviço. O custo ocorre no chão de fábrica, o custo ocorre na prestação de serviço. É a recepção do hotel, é o custo com a camareira, é o custo de lavanderia, é o custo de manutenção dos itens das unidades habitacionais, é a depreciação dos imóveis do hotel em si, tá? Então, são consumos, são gastos que ocorrem dentro do hotel, dentro da produção, dentro da prestação de serviço, tá? Ele não ocorre no administrativo, por exemplo, ou no marketing, como nós vimos anteriormente, tá? Por isso que a gente usa muito o termo no chão de fábrica. Depois dos custos, nós falamos de gasto. Olha, gasto é o termo mais comum, é o que a gente vai ver em todos estes tipos, tá? E o gasto, ele ocorre quando a gente compra um produto ou um serviço qualquer, que gera uma troca, gera um sacrifício para a entidade, gera um desembolso, que pode ocorrer no momento da compra ou posteriormente, tá? O gasto também é um consumo e ele ocorre no ato da passagem de propriedade da empresa que lhe passa um bem ou um serviço e você promete a entrega de um bem ou você já entrega esse bem ou presta esse serviço. Tá? Então, o gasto ocorre no reconhecimento contábil de uma dívida assumida ou da redução do ativo dado o pagamento de determinado bem ou serviço. E o que a gente chama atenção é que para que exista gasto, tem que existir uma permuta, uma troca, seja de bens, de serviços, de direitos, de obrigações, por dinheiro ou outros bens, serviços diretos ou obrigações. Então, alguém te dá um bem, você pode dar em troca uma promessa de pagamento, você pode dar um bem, você pode dar um direito, você pode prestar um serviço em troca. Então, nisso também nós temos um gasto, tá? E alguns exemplos é a compra de um produto ou serviço qualquer, gastos com a compra de matéria-prima, gastos com mão de obra, alguém te dá mão de obra e você paga essa mão de obra. Pode ser inclusive com salário, tá? Gasto com honorários da diretoria, gasto na compra do imobilizado e assim sucessivamente, ok? Então, gasto, ele é um termo bem genérico que vai abranger outros termos que nós vamos ver lá na frente. Como, por exemplo, o desembolso. O desembolso nada mais é do que o pagamento resultante da aquisição de bens ou serviços. Você teve um gasto que você pode desembolsar o pagamento no ato ou posteriormente. Tá? O desembolso é o pagamento em si. E sabemos que na contabilidade você pode pagar por o bem ou prestar um serviço,
depois, e isso também no nosso dia a dia, tá bom? Então, desembolso nada mais é do que o pagamento, ok? Investimento. Investimento a gente define como o gasto ativado em função da vida útil. Olha, em síntese, os ativos que nós temos são um investimento, tá? A gente dá a promessa de compra, nós prometemos uma contrapartida e temos um bem ou um serviço. Então, o investimento são nossos ativos. Todos os investimentos que nós temos são nossos ativos, tá? E aí chegamos na despesa. O que é despesa? Despesa ela está super ligada a consumo. Então, bem, direito ou serviço que nós consumimos direta ou indiretamente para obter receita é uma despesa. Ou ainda um sacrifício para a obtenção de receita. E o que é sacrifício? Sacrifício é, para ser uma despesa, a gente tem que consumir. O ativo ele tem que ser consumido. O bem ele tem que ser consumido, ele tem que sair da empresa. Então, quando você vende algo, ali tem uma despesa porque o bem saiu da tua empresa. Quando alguém presta um serviço para você e você consome aquele bem, aquele direito, aquele serviço, você está consumindo. Aquele serviço vai sendo prestado. Então, vai gerando uma despesa. Vai sendo consumido e vai saindo da sua empresa. Às vezes entrando e saindo no mesmo momento. Tá bom? Então, a despesa é consumo. Ok? E alguns exemplos, comissão de vendedor, consumo de imobilizado, que é a depreciação, que inclusive inicialmente foi um investimento e à medida que você vai consumindo um bem, ele vai se tornando uma despesa, que é uma depreciação, tá? E a mercadoria vendida e outros exemplos que nós temos, tá? Mas a despesa ela ocorre com o consumo. Aquele bem está sendo consumido, um pedacinho dele deixou de existir, ok? Dentro da sua empresa, claro. E atenção, despesa não é desembolso, despesa é consumo. Eu posso consumir hoje e já ter pago. Eu posso consumir hoje e só pagar amanhã. Por exemplo, a geladeira que você tem na sua casa, você já pode ter pago, mas você está consumindo no dia a dia. Você fez sua feira no início do mês, mas você está consumindo, ela está se tornando uma despesa quando você vai consumindo aquele alimento no decorrer do mês. Você pode ter pago no momento que você fez a compra, ou você pode pagar quando chegar a fatura do cartão de crédito. Mas a despesa acontece quando você consome aquele alimento, quando ele deixa de existir na tua despensa, tá? Isso é despesa. E a perda? Bem, perda ela ocorre de forma anormal e involuntária, tá? Não é algo esperado na tua empresa. Por exemplo, houve um incêndio, você não teve uma despesa porque você perdeu os bens e não foi para obter uma receita. Os bens se queimaram. Houve um enchente, você perdeu o que tinha na sua empresa. Os bens deixaram de existir, tá? Então, a perda é um prejuízo, digamos assim, o consumo que ocorre de forma anormal ou involuntária, tá? Então, perda não é despesa, nem tampouco um custo, porque ocorreu independente da produção, ocorreu por algo involuntário. E aí, esses termos são interessantes para a gente já discutir o ciclo econômico e ver o custo e ver a despesa nesse ciclo, tá? Então, pensa que a empresa, ela começa o ciclo dela comprando matéria-prima. E essa compra de matéria-prima é um gasto e é um investimento, é um gasto com investimento, porque você tem lá um ativo. Podendo ter pago, saiu o dinheiro de caixa ou comprou a prazo, está lá no passivo fornecedores. Mas entrou um bem e tem uma contrapartida.
Quando você compra a matéria-prima, vamos supor que você esteja fazendo um bolo. Você vai pegar a manteiga, você vai pegar a farinha, você vai pegar a sua mão de obra, a energia elétrica, você vai usar a batedeira. Então, você está consumindo aquela batedeira. E todos essas matérias-primas, esse esforço de produção e os demais insumos somados, eles não saem da tua empresa, eles geram um produto chamado bolo. E o custo do teu bolo é o somatório de tudo que você consumiu para produzi-lo. E o pulo do gato está em a gente perceber o que foi que a gente produziu, o que foi que a gente utilizou para produzir o bolo. Se você consegue mensurar isso, você vai ter o seu custo. Quanto custou produzir o bolo? E aí, você vai ter um produto acabado que o custo, o valor que está registrado na empresa, no teu estoque, é o somatório de tudo que você consumiu para produzir o bolo. Percebam, custo não é uma despesa. Custo é o que você consome, porque para ser despesa, aquele bem teria que ter saído. Ele não saiu, ele foi transformado no processo produtivo. Quando ele é vendido, ele sai da sua empresa gerando uma despesa e também uma receita. Quando você vende o bolo saiu. Então, a gente tem uma matéria-prima que foi utilizada, se tornando um custo, que gerou um bolo, que é o somatório de todos os custos, e que você vendeu por um valor que esperamos que seja maior do que seu custo. Então, para que serviu o custo? Para você comparar com o preço de venda e saber se você obteve lucro ou não, entendendo que o lucro é receita, o preço de venda, menos as suas despesas. Nesse caso, as despesas com custo de produção do bolo. Se você lembra bem, na DRE, você começa com receita líquida de vendas e depois você tem custo. O nome ao pé da letra daquele custo deveria ser despesa com custo do produto vendido, porque é o somatório dos custos dos insumos necessários à produção daquele bem que foi vendido. Tá bom? E olha, vale chamar a atenção que no ciclo econômico a gente não falou de recebimento. E esse recebimento ele pode ocorrer, o desembolso pode ocorrer a qualquer momento, mas ele não impede que tenha ocorrido custos, despesas ou até receitas, tá? Bem, encerro esta aula aqui e espero que você tenha aproveitado. Qualquer dúvida, você entre em contato e a gente vai conversando. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!